O Casca de Cebola traz agora uma entrevista com o médico urologista Dr. Pedro Assaf e neste Novembro Azul nós vamos falar sobre o câncer de próstata. Bom, doutor, primeiramente obrigada por ter vindo. E o que é o câncer de próstata? Bom, o câncer de próstata é uma neoplasia maligna que é originada na próstata. Na verdade, o que acontece é uma mutação em alguma célula dentro da glândula prostática que vai gerar o crescimento desordenado, o crescimento não controlado dessas células, e não havendo tratamento, essa doença ela pode se disseminar para o resto do corpo e até levar à morte do paciente. E tem como prevenir a doença? Bom, a prevenção ela é feita através de 2 exames, o exame de sangue, que é o PSA, e o exame do toque retal, que deve ser feito anualmente, a partir dos 40 ou 45 anos, dependendo de cada paciente. E ele é muito importante, porque é uma doença silenciosa. Então, independente do que o homem esteja sentindo ou não, a partir dos 40 ou 45 anos, ele tem que ir ao urologista todo ano. O senhor mencionou a idade. Homens jovens também podem ter câncer de próstata? E se podem, eles são mais agressivos? Como que acontece? Bom, a partir dos 40 anos, antes dos 40 anos é bem raro, mas a partir dos 40 anos, principalmente para quem tem história na família, o câncer ele começa a acontecer e, de uma maneira geral, quando ele acomete pacientes mais jovens, ele tem uma tendência a ser mais agressivo. O câncer no paciente mais idoso, ele tem uma tendência a ser mais indolente, uma doença que cresce mais lentamente. O homem que tem história na família, ele deve começar a fazer o exame de próstata a partir dos 40 anos. Para quem não tem história na família, a gente começa a fazer os exames a partir dos 45. E existem sintomas do câncer de próstata? Bom, esse é o principal problema, é o maior perigo da doença. O sintoma mais comum de câncer de próstata é o sintoma de dor óssea. Ou seja, a doença já se disseminou, já caiu na corrente sanguínea, já fez uma metástase à distância no osso, ou seja, já está num estágio em que o tratamento é muito difícil. É mais o que a gente chama de tratamento de controle. Não é mais um tratamento curativo na maioria das vezes. Então, por isso é que o homem não deve se preocupar se sente alguma coisa ou não. Ele deve ir ao urologista todo ano, independente da sintomatologia. E como é feito esse diagnóstico? Bom, quando você tem alteração em um desses 2 exames, do PSA ou do toque, você solicita uma biópsia de próstata, que nada mais é do que retirar fragmentos da próstata para serem analisados no microscópio. É através disso que a gente descobre ou não se aquela próstata ali tem uma doença maligna. E a partir disso a gente começa o tratamento. A partir do tratamento, quais são os tipos de tratamento, que caso a pessoa tenha descoberto que tem a doença? Bom, de maneira geral, quando você faz um diagnóstico de câncer de próstata, você vai fazer o que a gente chama de estadiamento da doença, que é fazer exames para você identificar se aquela doença está só na próstata ou se é uma doença que já se disseminou para outros órgãos do corpo. Quando você tem uma doença disseminada, você faz um tratamento sistêmico, que a gente chama de bloqueio hormonal. Você faz um tratamento que inibe o crescimento do tumor, é mais um tratamento para controlar. Quando você tem uma doença que está localizada na próstata, você vai ter um foco maior no órgão, Então você vai fazer um tratamento para você curar o tumor, ou fazer uma cirurgia que você vai retirar a próstata, ou fazer uma radioterapia, Existem outros tratamentos mais recentes que ainda estão em fase de estudos, mas basicamente o tratamento compreende isso. Se a doença está restrita, você tira a próstata ou irradia ela. Se a doença já está disseminada, você vai fazer um tratamento sistêmico de controle. Porque em alguns casos, homens que são diagnosticados não iniciam prontamente o tratamento? Justamente por causa dessa questão, porque existem muitas neoplasias de próstata que têm um comportamento indolente, ou seja, são doenças que crescem lentamente. Então, algumas vezes, quando o paciente já é mais idoso e que essa doença dá sinais de que ela vai demorar muitos anos para crescer, muitas vezes o tratamento é mais agressivo do que a própria história natural da doença.
Então, a medicina ela tem sempre que procurar o melhor para o paciente. O tratamento nunca pode ser pior do que a doença. Então, nesses casos em que muito provavelmente o tratamento vai ser mais agressivo, vai trazer uma queda da qualidade de vida para o paciente maior do que a própria doença, a gente tem uma conduta mais conservadora. Bom, o que é disfunção erétil, né, após a cirurgia do câncer de próstata e como é que ela pode ser tratada? A disfunção erétil, ela ocorre porque na cirurgia para o câncer, que a gente chama de cirurgia radical, prostatectomia radical, a inervação do pênis ela passa muito próxima à próstata e ela é microscópica. Então, nem sempre durante a cirurgia a gente consegue preservar essa inervação. Então, aproximadamente entre 20% e 30% dos pacientes que fazem essa cirurgia podem desenvolver disfunção erétil no pós-operatório. O tratamento é muito variado, ele compreende desde o uso de medicações via orais, medicações intracavernosas, que são injetadas no corpo cavernoso do pênis, até cirurgias maiores de implantes de prótese peniana, enfim, é um tratamento bem vasto. Existe muitas opções, né, para isso. Então, às vezes o homem, mas se isso acontecer comigo, eu não vou ter mais vida, eu vou ter uma queda na qualidade muito grande. Não, isso é importante saber que isso acontece, pode acontecer sim, mas que tem tratamento, tem muitas opções para isso. E quando a gente está tratando o câncer, a gente está falando de vida, né? A gente está falando do viver ou não. Então, nesses casos, a disfunção erétil ela é um problema importante, mas que acaba ficando um pouco em segundo plano num primeiro momento. Bom, estamos no Novembro Azul, mês de prevenção, né, ao câncer de próstata. Quais são as orientações que o senhor dá como médico urologista? Bom, a orientação é procurar um urologista, marcar uma consulta a partir dos 40 anos, procurar se informar sobre a sua história familiar, se já teve um pai, um tio, um avô com câncer de próstata, e não deixar de ir, porque, como a gente disse aqui, é uma doença silenciosa, é uma doença que quando começa a manifestar algum sintoma, na maioria das vezes já é tarde demais. Então, eu acho que essa é a mensagem mais importante. Doutor, muito obrigada pela participação e pelas informações.